Fala pessoal, bem-vindo aí mais um vídeo do Pod Constrói, uma comunidade aqui que a gente está projetando, criando, correndo atrás desse mundo técnico do mercado, né, Robertinho? É isso aí. E aí, Eric, como você tá? Tudo bem, graças a Deus, e você? Beleza. Então tá bom. Começando mais um vídeo, um convidado aqui trazido hoje do mundo dos investimentos, vamos por assim, Assunto né? totalmente diferente, que nós já trouxe, né? Mas é o que a gente vem buscando, né? Exatamente. Cada vez a gente vem buscando pessoas de referência, pessoas do mercado aí, que não foge da técnica, mas tá espalhado aí pelos setores. É isso aí. Hoje a gente está com uma pessoa que é de fundo imobiliário. O pessoal tem visto bastante vídeo aí de investimento hoje na internet, tá famoso isso daí hoje em dia, né? Tá rolando bastante, né? E a gente faz a interface agora com a engenharia civil, principalmente, né? Porque fundo imobiliário tá ligado diretamente, certo? Com certeza. Hoje a gente tá com o Diego Rodrigues, da Zagro Capital. É isso aí. Fala, Diego. Beleza, cara? Tudo bem, pessoal? E aí, Diego? Tudo Obrigado, certo? meu. Obrigado pela presença, meu. Falar não vamos dar hoje dica nenhuma de mercado, de investimento, mas vamos tirar um pouquinho de dúvida. Afinal, todo mundo gosta de falar um pouquinho, de investir, né, em imóvel. Falam que quando investe em terra, você não erra, não é? É isso aí, meu. Vou contar um pouquinho aí desse mundo Legal, que envolve aí a investimento e engenharia. É isso, meu. Aqui a gente tá buscando trazer conteúdos diversos, buscando engenheiros, buscando técnicos de diversos ramos aqui. A gente tá... Mas tá tentando trazer outras engenharias também, Outras né? engenharias também. Mas mais uma vez veio o quê? Outro engenheiro civil. Meu, eu não sei, é porque tá muito no nosso meio, né? Então a gente vai conhecendo as pessoas e tal. A maioria é engenheiro civil, mas estamos buscando de todo mundo. Já trouxemos um engenheiro ambiental. O que mais? Foi só ambiental, só o resto era civil. Trouxe o do vergalhão de fibra de vidro lá, comércio exterior. Comércio exterior, é verdade. Então, estamos diversificando. Tá entrando ali. Mas obrigado, meu. E aqui, eu acho que o Robertinho também, vocês já se conhecem e tal, mas aqui a gente acaba buscando saber quem que é a pessoa, para todo mundo conhecer, e depois a gente vai entrando no cenário atual aí, onde tá colocado. Perfeito. Não, antes de mais nada, obrigado pelo convite. E eu trouxe um presente aqui pra vocês. Na verdade, alguns presentes, tá? Ô, Diego, o tamanho é grande que o Eric, senão não cabe na cabeça do Eric. Meu, não vem não. Antes da gente começar, quem tava em dúvida se ia caber era o Robertinho, hein? Não, folga. Ficou certinho. Fica a dica, hein, gente? Primeiro convidado que traz uma lembrancinha, hein? Porra, que legal, obrigado. Trouxe algumas aí, Vamos da lá. gestora, dos fundos e tal. Agendinha aqui pra vocês. Boa. E vou falar pra vocês, hein? Tem umas coisas aqui que são mega disputadas aí pelos investidores lá, hein, cara? Prestigiando. Caneca, meu. Puta, falamos de caneca que a gente precisava fazer aqui, ó. A gente vai ter dos convidados agora e veio, hein? pra tomar água, ó. Legal demais. Bom demais, Quero ver Diego. nos próximos podcasts esse material aí, hein, cara. Não, vai ficar aqui, meu. Vai estar aqui. O pessoal aqui fica comentando com a gente que a gente precisa trazer mais decoração, né, Robertinho? Que envolve aqui um pouco a gente, né? Agora tem um detalhe, hein? Já vai ficar algumas coisas. Você salvou o Érico aqui, viu? Porque hoje ele tentou arrumar o cabelo 3 vezes aqui, a tentar esconder. Pô, meu, eu fiquei devendo um corte, ó. Sabe o que é? Meu barbeiro trocou de número. Eu juro, eu tô com a mensagem dele agora. Aí, ó. Trouxe aqui pra vocês também. Ó, uma camisetinha aqui de cada um dos fundos. Camiseta fit. Ó, Robertinho, já pode ir? Ó. Legal demais, mano. O cara é GGRC11 e ZAG11. Aí sim. Daqui a pouco eu conto um pouquinho aí sobre os dois. Mais de 100 mil cotas. Na verdade é o seguinte, essa camiseta ela tá ultrapassada, porque tá saindo uma nova agora. Aí era a comemoração de 100 mil cotistas. Hoje a gente tá com mais de 150 mil. Pô, que legal, meu. Que legal. 100 mil cotistas, a gente vai chegar no assunto, mas são 100 mil pessoas, não? 90% desses 150 mil são pessoas físicas.
Legal, meu. Você, qualquer um pode ter. Legal. A gente vai falar daqui a pouco, acho que assim, Aqui, todo mundo gosta de investir em imóvel, mas às vezes não sabe por onde começar. Vou contar um pouquinho depois aí de como começar. Bacana, meu. Legal. Mas vamos lá, meu. Conta aí quem que é o Diego, da onde veio, para onde foi, como chegou nos fundos imobiliários hoje aqui. Boa. Bom, primeiro, assim, eu sou engenheiro civil, né? Eu me formei em 2013, 14, ali mais ou menos. Só que o que acontece? Antes até da minha formação, eu já atuava no mercado imobiliário, desenvolvimento imobiliário. Então, tinha algumas coisas que eu já empreendia, desenvolvia casas, apartamentos, corporativo, prestava consultoria já, isso antes de ser formado como engenheiro de fato. Legal. E, cara, uma das coisas assim que me chamava a atenção era, eu venho de uma época que para você fazer um desenvolvimento imobiliário, residencial, ou mesmo corporativo, e você dependia exclusivamente de crédito bancário. E era um negócio muito complicado. Eu ainda, menino de tudo, eu sentei com diversos diretores dos grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, na época muito mais Bradesco e Caixa, para fazer esse tipo de desenvolvimento. Só que assim, era muito difícil, cara. A incorporadora, ela desenvolvia um prédio por ano, se muito, assim, se tivesse um balanço legal, se tivesse track record de desenvolvimento, boas vendas e tal. Então, assim, o que me chamou a atenção? O fundo imobiliário ainda estava no seu início. Vamos pensar que fundo imobiliário, em 2018, tinha pouco mais de 200 mil CPFs investindo em fundo imobiliário. Pouco. 2025 hoje, aproximadamente 3 milhões de CPF. Se a gente for olhar e comparar com a população brasileira, estamos falando de 1,5%. Ainda é muito pouco comparado com outros mercados, como o americano, por exemplo. Então, assim, cara, era uma coisa que eu me deparei em função dessa dificuldade de obtenção de crédito. Eu falei, pô, não é possível que a gente não tenha uma alternativa para conseguir fomentar o desenvolvimento no país. Então, comecei a estudar sobre fundo imobiliário e tal, e entrei numa gestora imobiliária que tinha ali já fundos, tinha desenvolvimento de build-to-suit, projetos aí sob medida, tinha realização de sale-leaseback. E, cara, assim, essa gestora, eu fiquei lá quase 8 anos, tá? Essa gestora, durante 4, 5 anos desses 8, ela foi a maior desenvolvedora do Brasil nesse tipo de projeto. Então, assim, cara, a gente fez muita coisa. Desde um galpão congelado, refrigerado, a um call center para atender, cara, operação 24 horas. Um CPD top, enfim. Teve uma linha grande de ativos. E aí eu comecei a ver, cara, que os fundos imobiliários é um grande motor da economia. E uma alternativa significativa ao crédito bancário, você não fica só dependendo do crédito bancário para desenvolver uma série de coisas. Ele te abre o mercado muito mais fácil, às vezes, do que a negociação com esses bancos grandes. Né? Muito. Não, e sem contar taxas, né? Os bancos, às vezes, eles, em determinado momento, poxa, imagina agora Selic alta. O que acontece? O banco vai entrar com uma taxa lá em cima, ele não vai deixar uma taxa abaixo do que a taxa básica de juros está pagando ali de rendimento. Tá? Então, taxas mais atrativas para quem desenvolve, um retorno melhor para quem investe. De novo, os fundos hoje, pelo menos os que a gente está trazendo aqui, são fundos detidos majoritariamente por pessoas físicas, né? E aí a grande pergunta é, poxa, precisa ter muito dinheiro para estar investindo nesse tipo de produto, cara? Precisa ter muito dinheiro. A gente começou aqui, todo mundo gosta de imóvel. Às vezes, para você investir em um imóvel, você vai despender 100, 200, 1 milhão de reais. Precisa ter bastante dinheiro. O fundo, ele vem não só para ajudar o empreendedor a desenvolver, como para democratizar, para que pessoas comuns possam investir cada vez mais no setor imobiliário. Hoje, para você ter uma ideia, você consegue comprar uma cota de qualquer um desses fundos aqui agora. A gente está gravando aqui mais ou menos no meio do dia aí, pessoal, no ambiente da bolsa, né? Ou seja, na tua corretora de valores, no teu banco ali que você já investe normalmente, às vezes nem sabe ali e tal.
Mas dá uma fuçada ali que você vai conseguir acessar qualquer uma dessas cotas. Hoje aí, mais ou menos, R$ 9,80 uma cota. E aí? Antes você precisava ter, 200, 300 mil reais. Para começar. Para começar. E fora o seguinte, Érico, o que acontece? O que é a grande sacada do fundo imobiliário em vários aspectos que ele acaba abrangendo? Quando você investe em um fundo imobiliário, né, você para de depender só de um único ativo. Se você é um investidor do setor imobiliário, ganhou lá um dinheiro, juntou lá seu R$1 milhão, comprou um apartamento e botou para alugar. Tá? Você começa a ter rendimento desse apartamento no mês seguinte. O que acontece se esse apartamento ficar vago? O locatário desocupar por N motivos. O cara teve um problema e tudo mais. Você para de ter receita e começa a ter despesa, porque você tem que pagar IPTU, você tem que pagar os cuidados com o imóvel e tal. Ou seja, o teu risco em relação ao teu investimento ele é muito maior, porque você está dependente de um único ativo. Quando você investe no fundo imobiliário, você diversifica esse risco. O GGRC11, que é um dos fundos aqui que a gente faz gestão, é um fundo logístico industrial, tá? Hoje aí está com quase 1,5 bi de patrimônio, com 27 ativos imóveis espalhados de norte a sul. O que isso significa? Pulverização do risco. Por quê? Se por um acaso, um locatário decidiu sair, quis ir para outra região, quer ir mais perto da fábrica dele, óbvio, nós vamos trabalhar o reposicionamento desse ativo, mas ele vai representar o quê? 2%, 3% da tua carteira? A nossa ideia lá... Você tem tempo para fazer a realocação ali. E não te machuca tanto. Tá? Então, você consegue dosar esse risco e ter uma gestão profissional, né, no cuidado do imóvel. Quando você é dono do apartamento, quem que tem que lidar com o locatário? Você. Quando o locatário te liga lá falando, tá tendo um vazamento aqui, vamos pensar que seja uma casa, tá tendo um vazamento aqui, tá tendo um problema elétrico, você que tem que lidar. E às vezes não é o teu dia a dia. Apesar da gente estar aqui no podcast de construção, nem todo mundo tem essa expertise imobiliária para lidar com isso diariamente, até mesmo essa paciência, né? Sim, sim. A gente promove isso de forma profissional, com especialistas de fato no imobiliário, na gestão, em todo esse controle para saber se os locatários estão cuidando dos imóveis do fundo, se estão pagando os impostos, se está tendo algum tipo de problema, a gente entender se o locatário está fazendo manutenção, se não está. E ainda a gente vai além. Olha como está interligado com a engenharia. Dentro do fundo, de novo, falei que a gente tem imóveis aí dentro do nosso portfólio. Quando a gente tem imóvel, você tem que cuidar desse imóvel, você tem que dar atenção para ele. E muitas das vezes eu tenho locatários que querem crescer. Você chega lá, o cara já ocupa um galpão de 100 mil metros quadrados, e às vezes ele fala, minha operação está indo muito bem, imagina que seja um Mercado Livre, uma Amazon, enfim, tem diversas empresas, e ele queira crescer. Cara, a gente lá dentro da gestora, por ter esse DNA imobiliário muito forte, a gente consegue estruturar e botar esse negócio de pé, fazer essa ampliação para esse cliente. O meu investidor, que são esses cotistas que eu estou te falando desse fundo do GGRC11, participa disso, vamos dizer assim, do ganho desse empreendimento. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo a custo. Sim. Não é que eu estou comprando ele já com valorização de mercado. E quando esse ativo ficar pronto, ele começa a receber receita e depois numa potencial, tanto avaliação ou venda, uma valorização e ganho de capital. Então é algo que os fundos vieram para democratizar e para ajudar a desenvolver ainda mais o país, cara. Então, como engenheiro, foi aonde você viu para conseguir pulverizar ou conseguir ganhar volume sem depender dessas altas taxas que a gente depende hoje. Depender exclusivamente de banco. Antigamente você tinha algumas formas de você fazer. Hoje ainda também, mas o que era mais comum? Ou você tomava um crédito bancário, ou você fazia um pool ali de investidores, juntava, eu, você, o Robertinho, vamos desenvolver um empreendimento? Cada um bota 1, 2 milhões de reais aqui, tá tudo certo. Beleza, quem que faz a gestão? Quem que cuida? Antigamente a gente criava as SPs, botava todo mundo lá, enfim, desenvolvia. Você ainda consegue fazer isso hoje. Em escala, já se torna um pouco mais difícil. Você precisa ter equipe especializada para isso.
Precisa ter uma equipe de engenharia especializada nisso para conseguir fomentar. Sim. E aí, assim, é uma forma bacana de, cara, desenvolvimento do país, cara. Para quem investe, primeiro, é isento de imposto de renda quem investe nesse tipo de produto, tá? De fundo imobiliário. Não estou vendendo recomendação nem nada disso. Todo mundo procura informação e depois vai investir por conta. É super importante, assim, ó, cada pessoa, cada interessado, entender ali onde que quer botar o teu dinheiro. Entender como que é a transparência da gestão, a estratégia da gestão. Uhum. Porque no fim do dia, o fundo ele é dos cotistas. Tá. Mas, no fim do dia, quem faz todo esse monitoramento é o gestor do fundo. Quem faz toda a alocação de capital, se vai decidir se vai comprar um imóvel A ou imóvel B, que vai participar dessa negociação, que vai apertar daqui, que vai apertar dali, é o gestor. Então, é importante você entender a casa que você está botando o dinheiro. Precisa ser amigo do Diego para poder estar entrando no fundo imobiliário? Não. É o que eu falei no início. Você consegue entrar na tua corretora lá, entender quais são os riscos, pesquisar. A gente tem... Para os dois fundos aqui que eu estou trazendo, tanto o ZAG quanto o GGR, eles têm sites exclusivos com relatórios mensais. Mensalmente eu gravo junto com, inclusive, um abraço para o pessoal lá das Agros, Pedro, Ana, Thaís, enfim, a turma toda. Eu e o Pedro, mensalmente, a gente grava o relatório de gestão. A gente comenta numa linha, óbvio, menos técnica, muito mais dinâmica, numa linguagem mais tranquila para o público. Poder entender, porque às vezes, poxa, se eu começar a trazer um monte de termo técnico aqui do mercado financeiro, às vezes pode ser que, poxa... Você está falando com 150 mil pessoas, você não sabe Exato. Quem está lá, Você vai ter médico, você vai ter policial, você vai ter professor, você vai ter o herdeiro, vai ter um pouquinho de todo mundo aí, cara. Sim, sim. E do cara que tem uma cota, ou seja, R$ 9,80, R$10, como o cara que tem, alguns milhões de reais no fundo, porque acredita. Nós sócios temos cota, a gente tem que comprar também, é normal, skin the game, a gente coloca realmente energia para provar que o negócio, vocês confiam no negócio também. E acredita. Isso é muito importante. Então a gente tem essa preocupação e, cara, assim, a gente respira isso diariamente. Um negócio que eu queria saber também, e eu acho que faz parte do público, por mais que a gente seja engenheiro, às vezes você não enxerga o mercado como um todo, né? Mais para frente eu vou querer que às vezes você esclareça para a gente os cuidados que a gente precisa ter numa análise de um fundo imobiliário, que eu acho que isso é importante. É um pouco óbvio que fundo imobiliário tem uma interface com a engenharia civil, né? Tanto é que você é sócio de um fundo. E aí eu queria saber quais são essas interfaces. Então, assim, hoje o que o Diego faz lá dentro, o que ele fez para surgir o fundo, e qual as conversas que você tem com o seu sócio, que é o seu sócio é o administrador, é isso, pelo que eu entendi do fundo. Assim, os nossos dois fundos aqui, ele é composto de administrador, que faz todo o trabalho administrativo e fiduciário, e composto pelo gestor. A gestora, que é a Zagros Capital, que é a empresa que eu sou sócio. Quem que toma conta, quem que faz os investimentos todos? As Agros. Só que, ao mesmo tempo, a gente é sempre fiscalizado. Além de toda a regulamentação, lembra que assim, os dois fundos que eu estou trazendo aqui são fundos listados na Bolsa, que tem uma série... Burocracia, rigorosíssimo em relação à auditoria, em relação à utilização de caixa, enfim, de tudo, assim, é mega organizado. E a gente ainda tem os administradores. No caso do ZAG, a Banvox, do GGRC11, a Banvox, e no caso do ZAG, o BTG. Legal. Tá? Então, a gente como gestor ali, cara, a gente vai estudar os investimentos, onde a gente vai fazer, que tipo de ativo, que tipo de locatário a gente vai trazer, se é um ativo que está numa região em crescimento, se é uma região que está sendo desmobilizada, tudo isso a gente vai estudar de forma profissional de fato para trazer um investimento. E tudo isso é discutido num comitê de investimento, não é do tipo, putz, Diego, o Pedro, a Ana, a Thaís decidiram lá... Não, assim, o vento mudou, achou que é bom. Não, cara, assim, debaixo da minha asa fica o Departamento de Engenharia e Novos Negócios.
Apesar que, poxa, o Pedro lá, meu sócio CEO das Agros, traz bastante negócio também. Então, cada um vai analisar os aspectos debaixo da tua área. Legal. Então, poxa, vamos rodar viabilidade, vamos entender se é um ativo que comercialmente, financeiramente faz sentido. Uhum. Vamos rodar a análise de engenharia e de mercado. Entender se o mercado e o que vai ser cobrado de aluguel é condizente, não é condizente. Se é um imóvel que cabe mais de uma operação, se ele é um imóvel que é possível reposicionar, se não é, entendeu? E entender se esse imóvel não tem nenhum risco jurídico de aquisição. Uhum. Tudo isso é feito pela gestora. Uhum. Você percebeu que o investidor ele só compra a cota, ele recebe rendimento e ele tem o poder de me cobrar e o direito, cara, sim. de me cobrar dia a dia. É quase que dentro de uma mesma empresa você ter a incorporadora, a corretora e não a construtora, porque vocês devem terceirizar isso, né? Mas a fiscalizadora da obra. Né? A gente faz ali todo o trabalho tático, estratégico, para que a operação rode e essas aquisições rodem da forma mais tranquila possível, mais clean possível. E a gente traz isso para o investidor. A gente abre esse kimono para o investidor. Mostra para ele, a gente brinca lá no escritório que a gente costuma abrir a cozinha lá para o investidor poder olhar. E surgiu dúvida, a gente dá a possibilidade dele entrar em contato. A gente tem diversos canais lá nas Agros de RI, seja por e-mail, a gente tem o WhatsApp, depois o pessoal seguir aqui as Agros nas redes sociais, tanto YouTube quanto Instagram, para conhecer um pouquinho mais sobre os fundos, o que a gente faz aí, que eu acho que vale super a pena dentro dessa linha de conhecer a gestão para você saber ali se você bota dinheiro ou não bota dinheiro. Uhum. E aí, assim, cara, é muito particular de cada investidor, assim, a estratégia que mais gosta, tem investidor, por exemplo, que gosta de shopping, tem fundo de shoppings, não é o caso dos dois aqui que a gente está trazendo. Tem estratégia de laje corporativa, às vezes você chega lá na Faria Lima e fala, poxa, tem esse prédio aqui, às vezes está debaixo de um fundo imobiliário, né? Tem investidor que gosta. Então, é muito particular de cada um, é muito particular da necessidade. Aqui que eu trouxe são dois fundos com estratégias parecidas, né? Mas com perfis diferentes. Tá. Por quê? O fundo maior, o GGR11, é um fundo ali de logística industrial que, poxa, o investidor, ele conta com cada centavo de rendimento mês a mês. Ou seja, poxa, se diminui um centavo ali é complicadíssimo. Já o ZAG11, ele pensa muito no ganho de capital. Então, ele tem um rendimento mês um pouquinho, vamos dizer assim, não digo nem abaixo, ele é condizente com o mercado. E quando você tem um ciclo completo de desenvolvimento, locação e venda, o cotista ele entra a custo, ele surfa 100% isso, ou até mesmo se é um fundo que ele recebe, ele compra cotas de outros fundos de fundos. Quando tem boas oportunidades, para quê? Comprar, receber o rendimento desses fundos e quando no momento bom de mercado, vender. Né? Então, depende muito do perfil e da estratégia aí de cada um. Legal, legal. E viu, vocês têm alguma estratégia de criar mais fundos? Érico, a gente... Todo ano a gente discute bastante, assim, poxa, vamos que no Brasil tem que tomar um pouco de cuidado também, né? E é uma questão muito de momento também, né? Um pouquinho antes a gente estava conversando a respeito de, e aí, vocês querem abrir um FIAGRO, fundo imobiliário voltado ali para o agronegócio? Eu falei o seguinte, cara, por enquanto a gente quer focar tanto no ZAG quanto no GGR, né? O momento do mercado, ele não é fácil, ele é bem desafiador. Não porque tenha qualquer tipo de problema nos fundos, mas por conta muito mais de questões macroeconômicas, política, taxa de juros, que assim, complicam bastante. Do ponto de vista que hoje o investidor olha e fala, poxa, eu tenho lá a opção de investir em renda fixa e não entrar em renda variável, não correndo risco com rendimento alto. É óbvio que o investidor mais atento, ele olha essa curva mais para frente. Por quê? A virada de chave é muito rápida. Sim. Hoje está embaixo. É muito rápida essa virada e daqui a pouco ele está em cima. Então, quem está mais atento para ter esse movimento de
de migrar de um lado para o outro no momento, é o que a gente sempre fala, né? É o momento certo de você comprar e o momento certo de você vender, né? Mas, Diego, só pegando essa parte que você tá falando, eu já vi muita gente falando, a gente já viu muita história de gente que se perde e acaba perdendo o que não tem também, né? Corre o risco de colocar dinheiro, acha que sabe, não é simples assim, né? Robertinho, o que eu costumo falar? Primeiro é separar certinho a estratégia que você quer botar o teu dinheiro. Uma coisa são ações de empresas, é um bicho completamente diferente. Outra coisa, fundos imobiliários. Vou dividir ele em 3. Fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de fundos. Fundos de tijolo, o que é dono do tijolo, palpável, de fato, você consegue lá identificar. Fundo de papel, ele vai ter papéis, crédito mesmo ali, vinculado ao setor imobiliário. E fundos de fundos, cotas de outros fundos imobiliários. Às vezes você pode investir em um fundo de fundos que vai ter diversos outros fundos ali atrelados, entendeu? Então depende muito da estratégia e do que é a necessidade de cada um. O que a gente fala é, fundo imobiliário não é uma coisa para você investir hoje e querer sair amanhã. Certo. É investimento de médio e longo prazo. Por quê? Porque você precisa acompanhar ciclos de mercado. Nós aqui, poxa, todo mundo aqui já tá mais velhinho também. A gente se conhece já há um bom tempo, mas, poxa, já estamos nessa. Aí já tem mais de 15 anos, aí, uns aí até 20 já. Cara, quantas vezes a gente não viu esse sobe e desce do mercado? Sim, sim. Na construção, no agro, cara, em tudo. Tudo que é essa oscilação. Então, assim, poxa, comprei hoje uma cota, caiu amanhã. Não quer dizer que você perdeu o valor. Você vai estar recebendo rendimento? Vai. No momento certo, se você for sair, é capaz de você até ter lucro. Sim. Uma coisa que precisa deixar claro, principalmente os fundos de tijolo, né? Ele passa pelo que o mercado imobiliário que você compra também, o seu apartamentinho, a sua casa, passa. Né? Então, pode ter momento que você está vendendo ele a 100 mil e tem momento que, teve mudar a rota da rua ali, trocar o sentido da rua. Porra, valorizou o imóvel. Eles estão passando por isso também e isso às vezes não está refletindo no valor da cota. Não, mas entendeu? o Diego respondeu bem. Era essa diferença entre... E o mercado, cara, ele não tem uma ligação, pelo menos... não direta, assim, com o patrimônio do fundo. Porque hoje, se você for olhar o patrimônio do fundo, se for dividir pela quantidade de cotas que existe, a gente chama o valor patrimonial por cota. Sim. Hoje o fundo deve estar em 11,30, 11,32. Poxa, mas eu estou falando que a cota hoje no mercado, se a gente abrir aqui a corretora, vai estar 9,80, 9,90. Ou seja, você está ganhando dinheiro imediato. Se você estiver comprando abaixo ali do valor patrimonial... Poxa, implicitamente, daqui a pouco, o patrimônio é maior. O que isso significa? Se eu vendesse todos os imóveis do fundo a valor patrimonial do que vale os imóveis em si, teria um valor bem mais alto do que o valor que está sendo negociado no mercado. Se eu não me engano, tem até alguns fundos imobiliários que têm esse tipo de estratégia, né? De comprar outros fundos, né? Absorver eles e vender. Então, rentabilizar em cima dessa diferença, né? Principalmente esses fundos de fundos. Por isso que eu falei, depende muito da estratégia, o que cada um gosta. Eu gosto de determinado setor, eu gosto de olhar tal coisa. Para não justamente perder isso que o grande medo do Robertinho, e é normal até, porque isso é a dúvida de muitas pessoas que batem às vezes lá na porta. Poxa, se eu comprar hoje, cara, preciso comprar, preciso mover aqui o dinheiro. Primeiro, para você estar fazendo esse tipo de investimento, cara, não é o dinheiro que você tem de reserva de emergência. Não é o dinheiro que você vai colocar e você vai tirar amanhã. Aquilo que eu falei, ele é de médio e longo prazo. Você investir, acompanhar a estratégia da gestão, porque daqui a pouco, cara, vende um imóvel, para quem que vai o lucro? Cotista. Fundo, olha que negócio legal, diferente de ações de empresas, tá? Quando você compra uma ação de uma empresa, você tem lá o seu dividendo e tal, mas a empresa define quanto do lucro ela vai distribuir para os seus acionistas. Perfeito. Certo? Às vezes pode ser 10, pode ser 20, o restante ela pegar e reinvestir na própria empresa para o crescimento. O fundo imobiliário, ele obrigatoriamente, tá? Ele tem que distribuir, no mínimo, 95% de toda a receita que ele tem lá dentro. Ele é obrigado. Ele é obrigado. Não é que ele pode, ele é obrigado.
Entendi. Lembra que eu falei que ele é regulado pela CVM? Cara, a CVM é um grande delegado aqui que tá olhando todo mundo. Você não consegue pisar fora da faixa e tal. Uhum. Isso é legal, porque assim, dá previsibilidade pro cotista, o cotista entender que, poxa, tem um alinhamento de interesses ali para rentabilizar o máximo possível o investimento do cotista, entendeu? Meu, aproveitando então, já que a gente entrou nesse mérito do medo, não sei o quê, quais, assim, pensando no investidor, quais os cuidados na hora que você analisa um fundo? Você comentou aqui, primeiro, é escolher qual tipo de fundo que você quer. Então, se é um fundo de tijolo, um fundo de papel e tudo mais. Qual a estratégia desse fundo que você está escolhendo? Esse é outro, que pode variar nesses 3 casos também. E aí, meu, os cuidados eu acho que principal, quem está cuidando desses fundos. Eu acho que deve ser o primordial aí, né? Perfeito. Hoje aqui no mercado. Que é o gestor, né? Mas assim, ó, o que o pessoal acaba se prejudicando, vamos dizer assim, ou às vezes fazendo uma análise equivocada. Quando você olha puramente o dividend yield do fundo, ou seja, quanto que ele está pagando ali, às vezes você olha isso aqui e é o único critério de análise e decisão de aquisição. Mas às vezes o fundo teve um mês, um ano muito bom, putz, vendeu ativo, fez uma operação aqui, outra lá e tal, que gerou um lucro bom, mas não necessariamente é o rendimento recorrente que ele tem. Não vai ser saudável pro resto da vida. Não, então assim, às vezes o pessoal fica olhando só o dividendo ali e esquece todo o restante. O que eu falei da importância de você escolher um setor, o que você se identifica, entender quem que é o gestor, qual que é a estratégia que está por trás, que tipo de ativo que está dentro do portfólio. E você não precisa ser nenhum especialista. Aí é um trabalho nosso aqui da gestora trazer isso nos relatórios, né? Para que você, cotista, possa acompanhar e se sentir mais tranquilo para poder botar o teu dinheiro. E assim, é uma coisa que a gente fala muito para o pessoal. Antes de investir, seja no ZAG, seja no GGE, seja em qualquer outro fundo, entenda a estratégia da gestão, entenda o que é o patrimônio do fundo, se isso vem de forma clara para você, cotista, porque se não vem de forma clara, você também vai ficar lá pesquisando, poxa, acaba virando... Hoje aqui a gente vai falar, cara, sei lá, 1% do mercado financeiro. Com certeza. Porque senão a gente tem que virar... tem que ficar... pelo que a gente vê, é isso mesmo. Não, tem muita coisa, né? Tem muita mas coisa. É que você vê assim, Diego, eu te fiz essa pergunta porque eu conheci alguns amigos até, tá? Que já levaram um golpe com esse negócio. Não falei que foi mais questão de ações, de empresas, e é retorno de 15% que o cara tem todo mês. Então, assim, você escuta histórias mirabolantes, né? Precisa tomar cuidado com esse com é o as detalhe vendas, né? da situação. É que são segmentos distintos, né? Você fala assim, poxa, eu vou comprar... Vamos pensar, você compra uma casa para investimento e teu amigo comprou um sítio para investimento numa região, irmão. Você fala assim, poxa, aí o cara foi lá e precisou do dinheiro e teve que vender ali no prejuízo. Você vai falar, poxa, o investimento imobiliário é ruim por conta disso? Não, ele só escolheu errado. Não foi nem nesse sentido que eu te falei, Diego. Exato, esse ainda teve o retorno. Não, era golpe mesmo. De que vai devolver empresas que estão... É que aí a gente está falando de coisas distintas até, entendeu? Tá, Robertinho? O que eu estou trazendo aqui não estou criando um produto, putz, não, você tem que ligar no telefone. Isso aqui você vai comprar no ambiente da bolsa. Isso. É regulado pela CVM, Isso é um fiscalizado, detalhe. tem auditoria. Cara, assim, lá dentro da gestora a gente tem, área de compliance, tem jurídico, tem área de análise. E tudo isso é fiscalizado, não é que a gente, não, tá solto, pode fazer o que quiser. Como achar uma empresa assim, quem quer? Na bolsa, cara, assim, ó. É isso. Tenta entender o setor que você quer botar o teu dinheiro. Quero entrar em shopping. Quero entrar no logístico. Quero entrar no corporativo. O ZAG, por exemplo, é um fundo que desenvolve corporativo boutique. Está desenvolvendo um agora na Groenlândia ali com a Praça Califórnia. Né? Pertinho da 9 de julho. Baita localização. Não é fazendo propaganda, não. Escolha o setor. Vai entender quem que é a gestora que está por trás do fundo imobiliário. Isso que a gente está vendo aqui ZAG 11, GGRC 11, são os tickers, né? Vamos dizer assim, é uma abreviação do nome do fundo ali, são códigos que a bolsa utiliza para poder facilitar na hora de você encontrar o fundo. Porque imagina, tem fundo que tem um nome
extremamente... Quilométrico ali. Imagina se você tivesse que ficar procurando cada um pelo nome. Então foram criados os tickers justamente para facilitar essa vida. Entenda qual que é o setor que você quer botar o dinheiro. Vá buscar informações sobre a gestora, sobre os relatórios que são disponibilizados, sobre os ativos do portfólio. De novo, tudo isso tem que estar lá em relatório, tudo bonitinho e tal. Para que você se sinta confortável. Entender que, por mais que você não está comprando... Você é investidor, a hora que você entra no fundo imobiliário, você não está comprando a matrícula direta. Só que você está comprando um pedacinho do fundo que tem a matrícula desse imóvel. Não é que você está comprando um negócio que não existe e tal. E tudo isso no âmbito da bolsa. Tá? Isso falando de fundos listados. Tem fundos fechados, mas isso é papo para um outro dia. Aqui, tal. Um outro episódio, quem sabe. Mas deu para entender, Diego. Então pesquisa sempre na bolsa. Cara, pesquisa tem que ter qual que empresa é. lá. Na tua corretora você consegue identificar também. Assim, eu falei, você vai entrar lá no teu aplicativo de investimento. Às vezes tem até no próprio banco, já tem a corretora de investimento ali. Você vai procurar por fundos imobiliários, os FIIs, tá? Lá ele vai te dar uma lista. Às vezes tem banco e tem corretora que dá até lista de recomendações. Faça a tua análise. Sim, vai ter lá uma lista gigantesca. Só para você ter uma ideia, hoje são mais de 500 fundos listados na bolsa, dos mais variados segmentos que você possa imaginar. Hoje, quanto que representa na bolsa os fundos? Cara, o fundo imobiliário hoje é um mercado de mais ou menos 300 bilhões de reais. 300 bi. De patrimônio. Bi de ou patrimônio. Não. De patrimônio. Para você ter uma ideia, só no ano de 2024, os fundos captaram no mercado pouco mais de 40 bilhões de reais em um ano. Entenderam que, assim, tudo isso que é eu o tô que falando gira, é o que gira de roda o mercado motora. imobiliário, é isso. De roda motora, que você não fica dependendo grande. só de crédito bancário para você fazer um desenvolvimento, para você conseguir... Imagina se, poxa, se consegue você pouco, dependesse né? de financiamento imobiliário para você desenvolver um galpão. Só dependesse de financiamento imobiliário para você desenvolver um galpão que vai custar 100, 200, 300 milhões de reais. Não saía do papel. Cara, assim, é difícil fechar conta e você conseguir ao mesmo tempo trazer retorno na outra ponta. Sim. É isso mesmo. E se você comprar uma parte do galpão sem ter todo esse dinheiro. Sem ter toda essa grana. Você comentou aí onde buscar, né, essas coisas. Eu faço investimento já em algumas coisas, faço em fundo imobiliário, faço em ações também e tal. Tem muito em renda fixa, tá no momento. mas o melhor cenário, procura um consultor financeiro. É a melhor coisa. Às vezes tem no seu próprio banco, às vezes tem uma corretora séria, mas procura alguém que é credenciado, que tenha fiscalização, empresa aberta, tudo certinho, bonitinho. Não vai atrás de aventureiro, porque senão acaba caindo nesses golpes dos 16, 20% aí de retorno. Porque você se sente confortável em investir nesse ou em outros tipos de produto, a hora que você entende os riscos. Nunca acreditar em milagre, né? Não tem, não existe, né, Diego? Não tem milagre, não tem... Cara, acho que não tem almoço rico, grátis, então. não tem... Assim, cara, não tem. Às vezes o pessoal vende um sonho para você. Não, poxa, eu vou dar um retorno aqui de 30% ao mês. Cara, assim, é um tanto quanto estranho, porque, poxa, mas nem... Nada dá isso, né? Não tem como fechar. Até tem alguns segmentos que dão, mas não, assim, não é institucional. Mas é regular, né? E quem é cotista de vocês? Assim, quais os cuidados que vocês têm, porque é um patrimônio. Tanto de vocês, como empresa, do fundo, porque vocês têm cota também deles, perfeito, quanto das pessoas que estão ali por trás. Eu quero saber, vocês estão cuidando dos imóveis, manutenção, aí entra o engenheiro, o gestor. De engenharia. Como que vocês cuidam disso, Cara, a gente visita. A gente mantém... Todos os imóveis, sem exceção. Legal, tá? Isso antes da aquisição e depois da aquisição. Enquanto ele estiver no portfólio, a gente faz visitas recorrentes. Uma coisa super importante é manter um relacionamento muito próximo com o inquilino. Tá. Por quê? Porque com esse cara você tem que falar dia sim, outro também, para entender se ele está cuidando do teu imóvel, se ele está fazendo. A gente lá nas Agros, cara, criou uma cartilha muito mais resumida, objetiva, com as principais recomendações normativas em relação à manutenção e cuidados prediais. Para o inquilino, vocês entregam para ele. Cara, são quadros
né, dentro desse manual. Isso aí a gente que desenvolveu lá dentro, onde a gente pegou, diversos manuais de construtoras, veio resumindo e trazendo de uma forma objetiva. São quadrinhos que falam assim, vou te dar um exemplo. Limpeza de calhas. Você precisa fazer limpeza de calhas uma vez a cada 3 meses ou incidência de chuva semanalmente. Para quê? Se você trabalha de forma preventiva, teu imóvel vai gerar menos necessidade de manutenção corretiva. Sim. Hoje o que custa mais? Manutenção preventiva ou corretiva? Corretiva. Muito mais. É o acúmulo de manutenções. Muito mais. Então a gente tem um cuidado de trabalhar esse tipo de manutenção preventiva nos imóveis. Por quê? Primeiro, para criar um histórico. Sim. Né? Porque se você não cuida do imóvel, em um determinado momento, começa a se acumular esse monte de manutenção preventiva. E aí começa a vir a desvalorização que a gente estava conversando, né? Vem uma série de problemas, custos. Então, assim, a gente briga no bom sentido, mas para muito mais num caráter educativo para o nosso locatário, para botar na cabeça dele que custa mais barato fazer a preventiva. Tanto para ele quanto para a gente, vamos dizer assim, proprietário do imóvel. Sim, né? sim. Porque, poxa, se chega lá na frente, acumulou um monte de coisa, o locatário não quer fazer, ele quer falar que tudo é garantia, que é problema construtivo e não problema de manutenção, então vira uma guerra. A gente trabalha isso também previamente. Todo dia um pouquinho. Você tem que trabalhar. Cada um dos imóveis. Entender se o cara está fazendo. Eu tenho a nossa equipe tem processos muito bem definidos de cobrança, de como está indo as manutenções. Nas visitas a gente tem checklist para estar... E a gente traz isso para o cotista de forma muito transparente. A gente faz um checklist lá para mostrar o estado do imóvel. Tira foto. No site dos dois fundos, e principalmente no do GGR, tem não só o relatório de gestão, como tem relatório de acompanhamento imobiliário. Isso aí a minha área de engenharia desenvolve e faz para cada visita que acontece, ela vai lá e gera esse relatório. Legal. Lá vai ter fotos dos imóveis, lá vai ter esse checklist que eu estou falando, lá vai ter a situação documental, se o seguro está em dia, se o habite está regular, se o AVCB está válido, se não está, tudo isso a gente coloca. Para quê? Para a gente mostrar para o cotista que realmente a gente olha e cuida. Tá cuidando. Legal. Né? Ah, meu, é isso. É uma gestão patrimonial. Ativa. Tá cuidando do negócio. Exato. Pô, legal. Eu juro que eu achava que fundo imobiliário era o pessoal na Faria Lima só cuidando cuidando de papel e dinheiro. Mas o Diego veio sem colete, né? Hoje ele veio sem colete? A gente falou, é papo de boa. É papo de engenheiro. Calça caque. Vamos falar dos velhos tempos de pisar em lama, né, Robertinho? Não, cara, assim, você vê que você começa a tirar os mitos, os medos e tal, entendendo ali um pouquinho sobre a coisa. É um segmento que você precisa tomar cuidado como qualquer outro na engenharia, né? Exatamente. Porque hoje você tem empreiteiro, pilantra, você tem construtora, engenheiro, arquiteto, o que for. Você tem o bom e você tem o cara que quer ganhar em cima e ser sem vergonha ali, né? Então é o cuidado que você tem que ter. O que vai mudar é o que você precisa analisar, teoricamente, daquele ponto, né? Quando é um projeto novo, poxa, concorrência muito bem feita, vendor list com empresas sérias, para tentar, tentar não, né? Conseguir abarcar os 3 pilares aí da engenharia: preço, prazo e qualidade. Então, assim, existe um cuidado muito grande na hora de tomada de decisão para contratar uma construtora, para contratar um prestador de serviço, seja da impermeabilização, seja, enfim, mais variado segmento ali. E, cara, assim, não é difícil desse prestador de serviço trabalhar também com os fundos e poder, fomentar o teu negócio. Porque, é o que eu falei, vai estar trabalhando com imóveis. Você vai ter desde uma ampliação, algum tipo de garantia, ou até mesmo manutenção. Cara, muitas vezes, o que eu me deparei ao longo desses anos? Assim, mesmo empresas grandes, tá? Ter dificuldade para cuidar do imóvel. Não porque ela não tem vontade, não porque ela não saiba que é importante e tal, mas por falta de expertise. Às vezes ou de contratar a pessoa certa ali, né? O que acontece? Às vezes você pega uma empresa grande dessa e não dá para tirar a razão dela,
Vamos pensar, poxa, sei lá, um Mercado Livre. O que é a especialidade do Mercado Livre? Entregar produto. Entregar produto, armazenar ali, enfim. É cuidar de imóvel? Não. Não é. Então, às vezes, depende de ter um especialista ali do lado para falar, olha, e aí, poxa, a gente depende a todo momento de bons prestadores de serviço, preço, prazo e qualidade, para que, poxa, ao longo da vida ele consiga fazer bastante coisa. Porque às vezes você vai indicar isso até para o teu local, fala, cara, olha, e às vezes ele pede mesmo, assim, poxa, tem alguém para indicar que vai conseguir abarcar isso aqui para a gente estar fazendo essa... Cara, inúmeras vezes a gente já trabalha em conjunto assim com o locatário para conseguir cuidar do imóvel. Aproveitando já que você falou disso, e eu acho que a grande maioria do nosso público não está, às vezes, numa empresa tão grande, né? Se a gente colocar em percentual. Então, a tratativa com fundos imobiliários é como se ele estivesse tratando com uma gestora de imóvel ali e pode negociar com vocês direto. Quem quiser prospectar mercado desse tipo, você, sei lá, impermeabilização, o que seja, pintura, procurar fundos, gestores aí, bater na porta e tentar... Bate na porta, monta a apresentação. Você não precisa ser uma empresa gigantesca, você precisa ser bem organizado, você precisa ser sério. Ter documentação, porque vocês são auditados saber o que está fazendo, para você conseguir prestar um bom serviço, cara. E isso vai desde o cara desde a construtora fechada para desenvolvimento de um galpão mesmo, vai para um serralheiro, que às vezes precisa fazer uma escada, vai para um eletricista para ir lá trabalhar, alguma manutenção no quadro. Legal, meu. Então, assim, eu quero falar, vai desde da obra pequena à obra gigantesca. Fantástico, meu. Legal. Hoje é mercado novo, né? Aí, ó, Robertinho, começa a prospectar, pô. Aí não precisa ficar batendo de construtora em construtora, vai num fundo, pô. Não só a construtora, acho que abre um leque aqui que tem possibilidade de você prestar serviço diretamente para gestoras, para os fundos, entendeu? Para os inquilinos dos fundos. E, que nem a gente tava falando, eu acho que deve ser uma grande dificuldade para vocês também, né? Porque, você fala de 27 imóveis que você tem que cuidar de um fundo só, quantos prestadores de serviço você precisa? Então, espalhados, né? Todo local, né? Todo local você vai ter, e tem mesmo uma dificuldade, porque é o que eu falei, a gente tenta buscar bons prestadores para que vá trazer informação como a gente precisa, ou às vezes vai fazer alguma prestação de serviço, resolva o problema de forma assertiva, né? e tranquila também com o nosso cliente que está lá. Às vezes, poxa, o prestador às vezes é muito bom, mas o cara é muito complicado comercialmente e vai criar um problema lá com o meu locatário. Então, sim. A gente faz esse meio de campo ali e tal pra coisa acontecer, cara. Pô, que legal, meu. Beleza. Não, legal mesmo, hein? Legal. Ô, Diego, né, sempre faz uma pergunta aqui, cara, que é natural. Pra daqui 10 anos, qual é a sua expectativa aí? A expectativa nossa em relação ao mercado de fundos imobiliários é de um crescimento, assim, absurdo, né? Eu não... Você tem mais ou menos a taxa que foi de crescimento lá, dos 200 para os 3 milhões, é isso? De 2000, vamos lá. Em relação a número de investidores, 2018, 200 mil CPFs. 18. 2025, aproximadamente 3 milhões de CPFs. É uma taxa de crescimento monstruosa, né? O fundo GGR, lá em 2018, 150 milhões de patrimônio. Fotografia 2025, quase 1,5 bi de patrimônio. Caramba. Então, assim... Esses 3 milhões de pessoas dá quantos por cento da população? 1%. 1%, né? É muito baixo, meu. É muito baixo. É muito baixo. E você fala assim, poxa, são 3 milhões de CPF com muito dinheiro. Não, cara. É desde o cara que tem uma cota ao cara que tem milhões investidos. Mas olha que negócio legal, né, Diego? Se você comprar uma cota, vamos dizer que um menino novo que esteja começando com 200, se ele comprar uma cota por mês... Exato. Reais, essa é a estratégia. Cara, por 50 anos o cara... É isso. Reinvestir o que você está dando de dividendo. Recebeu lá dividendo. Poxa, junta tudo isso, reinveste e tal. Faz a tua, vamos dizer assim, a tua poupança para o futuro. Né? Essa, assim, a gente vai ver inúmeros vídeos aqui, tanto no YouTube, enfim, a hora que vai tratar de finanças, falando, poxa, você tem que se preparar para frente. Se você ficar dependendo só da tua aposentadoria, puxa, você vai passar se tiver, né?
Se tiver, tem esse detalhe. Esse canal aqui não é de investimento, então, mas é uma realidade. A gente nunca vai enriquecer do dia para noite. Não. É fato isso. É trabalhando, investindo e pensando no futuro. Exatamente, é isso aí. Então, em 10 anos, a gente acredita que, cara, a indústria ela vai estar mais consolidada a cada ano que passa. A gente fala, poxa, a peneira passa, porque cada vez está mais difícil para as gestoras, porque depende de um trabalho muito profissional e especializado para estar fazendo com os imóveis, não é qualquer aventureiro que consegue sair fazendo e consegue tocar isso tranquilamente. Uhum. Mas, assim, a perspectiva é boa, cara. Assim, olhando os ciclos de mercado, a gente acha que, poxa, o futuro é bem promissor. Que legal, meu. Legal. A gente aqui tenta limitar os vídeos em 1 hora. A gente já viu que deu no ponto aqui. Porque se a gente for alongando, a gente acha que... Passa a noite. Né, Robertinho? Exatamente. Tem alguns aqui que a gente, vamos parar um pouco. Porque vai, né? Porque você vai engatando e é Vai conversa embora. que rende. A gente sabe que tem podcast aí que dura muito, mas a estratégia nossa é o pessoal ter um tempo curto ali, de 1 hora, para conseguir ver. E aí, qual que é a ideia? Pessoal gostando, comentando, que tá aberto, a gente marca de novo, às vezes fazer outros episódios, né? Às vezes de um assunto específico, né? Que a gente pode fazer. Às vezes de um imóvel específico, porque isso é interessante também, né? Às vezes tem um imóvel estratégico, um imóvel legal lá dentro do fundo. Eu acho que seria legal um negócio assim, sobre no tema só desse imóvel. Exato. Se me perguntar, eu vou falar que todos são legais. Não, mas sempre tem aquele que você fala, porra, aí ficou top esse daqui, localização e tudo mais. Acho que são formatos e tipos, né? Por exemplo, poxa, a gente está com uma obra de ampliação em andamento, né? De 23 mil metros quadrados lá em Anápolis, para um cliente. Poxa, um baita desafio, com terraplanagem, cara, assim, e a gente acompanha de fato ali na vírgula, entender se o projeto está condizente, se os ensaios estão condizentes. Então, assim, a gente tenta mitigar o máximo possível do problema, que a gente sabe que obra acontece, as dores de cabeça acontecem. Exato. Legal, meu. Ô, Diego, então, assim, estamos encerrando, né? Tá dando o horário aí. Ô, Diego, deixa uma dica aí, então, pra gente aí, quem quer colocar. Você já falou muita coisa, a gente já entendeu, deu várias dicas. Mas pra quem realmente quer comprar aí na Zag aí, né? A cotinha. Eu vou comprar uma cota lá. Compra. Uma por mês, Diego, uma por mês. Não, aí deixar pros meus filhos, vou comprar duas, uma pra cada filho por mês. Aí, ó. Uma decisão muito particular. Não, eu conheço o Diego, eu acredito no trabalho, é bem legal aí. Eu acho que assim, segue as Agros lá no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Se inscreve lá, a gente sobe bastante conteúdo sobre os fundos, sobre o portfólio, sobre a estratégia, sobre o mercado. Para que você, cada dia, possa entrar um pouquinho. É aquilo, né? Você vai tem gente que chega e pula na piscina direto sem nem saber se está gelado. Tem gente que, coloca um pezinho aqui, daqui a pouco põe a perna, daqui a pouco você tá... Vai ganhando a confiança. Vai ganhando a confiança. Então, assim, estuda lá, entende um pouquinho, a gente traz... Surgiu dúvida, a gente tem canal aberto lá com os investidores, então tem todo... dá para mandar e-mail para RI, tem o WhatsApp, tem o telefone. Entre em contato, surgiu dúvida, entre em contato. É normal. Legal, meu. Legal. Feito, Robertinho? Feito. Então tá bom, meu. Pessoal, fica aqui nosso agradecimento. Obrigado por acompanhar nosso vídeo. Curte, compartilha. Segue a gente, tá precisando. Meu, segue a gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos dar uma força pro canal. Segue os canais lá do Diego também, das Agros, né? Você tem LinkedIn, Instagram, não sei se é aberto, não sei se você quer que siga também. Não, o pessoal fica super à vontade para poder seguir, mandar pergunta, enfim. É importante, acho que, ter essa proximidade com o cotista. Legal, meu. E, meu, eu acho que você tá aqui presente, colocando a cara a tapa, né? Porque eu acho muito legal isso daí, meu. Você conhecer, às vezes, a empresa como um todo, né? Sim. Não só, às vezes, o gestor ali, né? Saber que tem a peça ali, quem faz o gerenciamento do fundo em si, mas saber que tem outras peças ali naquela empresa, né? É isso. Legal, mas tem vídeo aqui do relatório de gestão
Nos próximos dias aí. Tá certo. Então tá bom. Diego, obrigado mesmo por ter vindo, cara. Contribuir com a gente, né? Falar um pouco sobre esse mercado aí. Pessoal acreditando no nosso projeto. A gente começando. Estamos na humilde aqui. Vai dar certo. Escalando a cada dia. Vamos lá. Diego, obrigado por ter vindo aí, cara. Obrigado mesmo, Diego. Prazer, valeu, pessoal. Valeu, obrigado. gente.